O Ibope divulgou o ranking digital dos clubes brasileiros. E esses dados são muito importantes para que a gente possa entender a estratificação das verbas publicitárias no futebol brasileiro. Resumindo, quem ganha mais e por que ganha mais. Agora, até aí o ranking digital, o Flamengo, por exemplo, liderando, isso não é nenhuma novidade, na verdade, é algo que já acontece há algum tempo. Mas a diferença entre o Flamengo para os demais, aí sim é motivo de debate, de discussão, porque eles não refletem tão bem a pesquisa. Por exemplo, o Flamengo, nas pesquisas de torcida, sempre é o time que está no topo. Mas a diferença para o Corinthians é uma diferença já considerável de 12, 14 milhões de torcedores. Mas se nós tirarmos pelo engajamento, pelo ranking digital de seguidores, a diferença do Flamengo para o Corinthians é de 50%. E a diferença do Flamengo para o terceiro colocado é 3 vezes mais. Então, isso mostra algumas coisas que são bem relevantes na hora de você destinar suas verbas publicitárias para qual camisa vai e por quê. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. Ao se inscrever, peço que ative o sininho. Claro, tão importante quanto é deixar o like, porque através do seu like, o famoso joinha, esse vídeo consegue atingir um alcance ainda maior, impactar mais pessoas. Então vamos lá, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações desse vídeo e dos próximos, obviamente. E o like, o joinha, se você curte o conteúdo do canal, curte o trabalho, dê essa ajuda. Claro, se você gostou de algo, se você não gostou de alguma coisa, não tem problema, interaja. O importante é você deixar seus comentários aqui. Através dos seus comentários que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo. Então se inscreva, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Comente, deixe o like, o famoso joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupos de família, WhatsApp, grupo do futebol, todo mundo que for possível. Dessa maneira, você vai estar ajudando o canal a crescer. E claro, deixe um comentário aqui sobre o áudio. Voltando ao tema do vídeo, recentemente, agora, semana passada, o Ibope, ele divulgou o ranking digital dos clubes brasileiros. E qual a importância disso? Para quem está atenado nos números e faz aí uma associação com as verbas publicitárias que movimentam o futebol brasileiro, vai entender que são dados bem relevantes, porque são através de números como esse que as empresas, as agências publicitárias direcionam as verbas e elegem quais são os clubes mais procurados para fazer publicidade. Claro, até aí nenhuma novidade o Flamengo ser o topo da tabela. O Flamengo lidera o ranking de engajamento, de seguidores, e está muito atrelado com o que a gente vê aí nas verbas publicitárias. O Flamengo sempre liderando a camisa mais valiosa, a camisa que tem mais patrocínio, que consegue agregar mais valor. Você vai em qualquer linha de receita que tenha a ver com verbas publicitárias, ou seja, aquelas empresas que pagam para ter as suas marcas expostas, o Flamengo sempre é a referência. Já falamos isso aqui em vários outros vídeos, e isso só reflete a realidade dos fatos, né? Agora, poxa, Diogo, então o que chama atenção? Chama atenção que existe uma diferença cada vez maior do Flamengo para os demais. E isso desmistifica muita coisa nessa área publicitária relacionada aos clubes. Primeiro, a história de que o Corinthians ou os clubes de São Paulo, por estar em São Paulo, têm um engajamento maior, têm uma participação maior, por estarem na cidade mais rica, né? E isso não é verdade. A gente vê aí. A gente vê primeiro o mercado reagindo de forma contrária a essa narrativa da imprensa de São Paulo, quando escolhe o clube a ser o objeto de desejo ali, de procura por essas marcas. O Flamengo, se você verificar aí a camisa do Flamengo, ela em todas as suas propriedades, ela vai ter um valor
mais caro, um valor maior do que qualquer outro clube, inclusive o Corinthians, que, sabe, patinou, dizendo que teria a camisa mais cara, desculpa, mas não conseguiu se igualar ou chegar perto do Flamengo em termos de valor de camisa. Isso reflete uma dinâmica, uma vontade do mercado. E aí, indo para as redes sociais, você vê que na pesquisa de torcida, o Flamengo tem uma diferença de 12, 14 milhões de torcedores, mais ou menos em relação ao Corinthians, dependendo da margem de erro. Mas quando a gente vai para engajamento, porque as redes sociais ela reflete engajamento, você vê que a diferença é muito maior. Estamos falando aí uma diferença, o Flamengo com 61 milhões de inscritos nas redes sociais e o Corinthians com 39 milhões. Estamos falando aí de uma diferença de 22 milhões de torcedores de engajamento. Gente, isso é muita coisa. Isso, por exemplo, é o tamanho populacional de vários países e até maior que alguns países aqui na América Latina. E esse é o tamanho de vários países na Europa. Agora, um outro ponto também que chama a atenção é a diferença do Flamengo para o terceiro, se eu não me engano, São Paulo ou Palmeiras. Mas estão muito próximos os dois. Os dois ali na faixa de 22 milhões. O Flamengo praticamente tem o triplo de inscritos, de seguidores e de engajamento em relação a esses clubes. Sim, porque quando a gente fala de engajamento, a gente fala de alguma ação que a pessoa tem de, sabe, de se associar a algum clube, de querer estar associado àquele clube, uma sensação de pertencimento. Isso é engajamento. E na medida que a pessoa vai lá, se inscreve em alguma rede social do Flamengo, isso por si só já é uma atitude deliberada da pessoa em querer associar-se àquela marca, àquele clube. E isso a gente traduz como engajamento. Claro, vai ter sujeito com engajamento maior do que o outro, mas isso já se reflete como engajamento. E você ter o triplo de engajamento do que o terceiro colocado é algo muito relevante. Você ter 50% de engajamento em relação ao segundo colocado é algo muito relevante. Por isso que eu falo que desmistifica esse discurso de que, por estar em São Paulo, os clubes de lá, como Corinthians, como São Paulo, como Palmeiras, vão ter um engajamento mais significativo e por isso teriam um valor comercial mais ou menos que igual ao Flamengo. Meio que eles compensariam essa diferença de torcida com o fato de estarem localizados na cidade de maior consumo do país. Claro, existem outros motivos que explicam esse domínio flamenguista, né? E quando a gente fala de São Paulo em especial, o Flamengo, como eu já disse aqui em vários vídeos, tem uma presença muito, mas muito forte na capital paulista. Então, o Flamengo, ele se consolida não só como a maior torcida, como a torcida também de maior representatividade, né? Já explicamos aqui a diferença, a maior torcida quando você tem um maior número de torcedores, e o Flamengo tem. E representatividade é quando você tem esse número de torcedores espalhado de forma equilibrada em todo o país. E isso, clube nacional, praticamente só o Flamengo tem. O Vasco também tem essa distribuição, mas com um número bem inferior de torcedores em relação ao Flamengo. E o Corinthians é muito concentrado ali em São Paulo e no norte do Paraná. Agora, o que explica também, aí ou seja, o Flamengo tem a maior torcida, tem representatividade, e aí, segundo o Ibope, ele tem o maior nível de engajamento. Quando você soma esses três fatores, combinam esses três itens, maior torcida, maior representatividade e maior engajamento, aí, gente, é uma combinação quase que perfeita, por assim dizer, e realmente direciona o Flamengo como um clube a ser buscado, a ser desejado no mercado publicitário. À frente, sim, e à frente, quando eu digo, não é à frente pouca coisa, à frente de uma forma relevante do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Não à toa, por toda a narrativa que existe da mídia de São Paulo, que sim, prega um discurso dizendo que o Corinthians, por estar na capital paulista, ele vai ter, de repente, uma vantagem, ou meio que se equiparar ao Flamengo nas verbas publicitárias. Você vê aí jornalistas falando isso, mas sem argumentos, sem dados que possam
justificar, que possam respaldar esse argumento. E aí quando você vê números como esse, por todos os lados, número de torcida, número de representatividade, como eu falei, e engajamento, e isso refletindo exatamente o que o mercado olha e o que o mercado reconhece quando você vê a camisa do Flamengo sendo a mais valorizada em termos de patrocínio, de longe, já fiz um vídeo a respeito colocando os valores reais de cada camisa, então você vê realmente o mercado refletindo a realidade dos fatos, independente de qualquer narrativa, né? A camisa do Flamengo ela é de longe a mais cara. Claro, tiveram algumas atualizações, principalmente o Palmeiras, que fechou com uma grande empresa de apostas. Mas isso naturalmente tende a regularizar o Flamengo também. Significa que logo mais, quando estiver perto de renovar esse ciclo de publicidade, de patrocínio do Flamengo com as empresas que são parceiras dele, automaticamente o mercado vai regularizar e vai jogar o valor da camisa do Flamengo para mais diferença entre os clubes que estão abaixo. Como eu disse, é uma dinâmica de mercado que reconhece no Flamengo um valor publicitário muito maior que os demais. E aí a gente discute muito no subjetivo. Quando a gente tem esses números em especial, a gente entende que é muito menos subjetivo e muito mais objetivo. É o mercado, deixando de lado qualquer narrativa, porque, como eu digo, narrativa não paga conta, e olhando friamente os números, aquele clube ou aquela empresa que lhe dá mais retorno, que mais lhe monetiza. E esse, no caso do futebol brasileiro, esse clube é o Flamengo, com uma diferença já bem significativa para os demais. Esses dados do ranking digital, eles são extremamente importantes, porque hoje o mundo publicitário ele é muito referenciado por quem tem engajamento na internet, nas redes sociais, que é uma referência a algo que embasa muito o consumo, ou pelo menos as campanhas de consumo no mercado publicitário brasileiro. Mas quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Claro, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. Ao se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe aquele like, o famoso joinha, para que esse vídeo ganhe uma relevância ainda maior e esse assunto possa ser discutido de uma maneira saudável. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.